E esses dois vão ao templo orar, Jesus diz. E olha como você vai para o mesmo lugar para orar. E olha o que a oração pode fazer de mal ou de bom em favor daquele que ora. E aí preste atenção, por favor. Você que fica aqui me dizendo, mas eu acho que eu fui enfraquecendo na fé porque eu parei de orar. Não, você de fato nunca orou. Você fazia oração, mas você não orou. O cara que faz oração não ora. São aquelas mesmas pessoas que dizem, eu só não oro mais porque eu não aprendi a orar. Eu digo, o que é isso? Eu não conheço esse lugar, nem esse estado, nem essa possibilidade de não saber orar. Porque oração é a sinceridade do coração, não importa a articulação, nem se há verbalização, se há oralidade, se existe qualquer tipo de expressão cognitiva para compreensão exterior, não importa, importa a oração é. De modo que a oração pré-existe no coração como expressão da sinceridade do ser, que quer ser verdadeiro apesar da sua própria relatividade e ambiguidade. Já que ele não é verdadeiro quanto à prática da verdade, pelo menos ele é verdadeiro quanto à demonstração diante de Deus da sua sinceridade não camuflada, não mascarada. Aí vão esses dois caras orarem. E aí Jesus ensina na prática o que ele disse, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Porque se a gente orar como os hipócritas, a gente vira hipócrita. E se a gente orar como um performer, a gente vira um performático. Se a gente orar porque aprendeu a dizer, amantíssimo Deus e Pai, quando eu me converti, eu ouvia na igreja presbiteriana aquela reza, aquela introdução sempre, amantíssimo Deus, nosso Pai, aí tem aquela introdução com o currículo vitae de Deus que não acabava nunca mais. E eu me cansava, já não conseguia nem prestar atenção no que os caras estavam falando, porque eu não tinha alma. Ou nas igrejas pentecostais eu ia e já sabia tudo que iam orar, já sabia as entonações, sabia todos os estereótipos. E era tudo que eu não queria para mim. Por outro lado, eu adorava. Quando eu encontrava um hippie que eu estava evangelizando, malucão, doente, dodói de tanto chá de cogumelo, de tanta maluquice, de tanto ácido, mas o cara ia entendendo, e daqui a pouco ele falava, até no palavrão, olhava para os céus e, pai, que pariu, Deus, meu Senhor, e aos prantos. Eu estou aqui, eu digo, essa é a oração que o Senhor está aplaudindo. E os anjos também. Está saindo das vísceras desse publicano. Aí Jesus conta a história. Subiram ao templo para orar. O fariseu, o religioso, o impecável, o rei do exemplo, dizia, olhando para os céus, com todo orgulho de ser quem era, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, iníquos, transgressores, alienados da tua vontade, das tuas doutrinas, do teu conhecimento. Mas eu jejuo 2, 3 vezes na semana, oro, dou dízimo, cumpro todas as minhas obrigações e obrigado, porque tu não me fizeste como este publicano aqui ao meu lado, esse infeliz perdido que está aqui ao meu lado. Obrigado, Senhor. Enquanto o publicano ouvia a oração dele. Porque esse tipo de gente não é ouvida nos céus. Elas só são ouvidas do lado. Só quem está perto ouve. Deus já tem os ouvidos tapados para um ente assim. Fala menos que ao vento.
Fala ao nada, ao coisa nenhuma, enquanto introjeta perversão, doença e esfacelamento e fragmentação de caráter e do próprio ser. A pseudo-espiritualidade arruína a construção de qualquer caráter e de qualquer alinhamento entre mente, alma e espírito e destrói toda a cognitividade porque falsifica a interpretação de tudo. Falsifica a interpretação de Deus porque não falsifica a interpretação do próximo, da vida, da realidade, do mundo, da criação, de tudo à volta. Orar é uma espada de dois gumes. Ao lado desse cara que parece com você, que é a tua cara, que foi assim que você foi ensinado na religião, e só se sentiu muito seguro e começou a orar em público com voz alta, quando você aprendeu a fazer orações para o povo ouvir, e para impressionar o circo litúrgico, ao lado dele tem um cara que não consegue nem levantar a cabeça segundo Jesus. E é Jesus quem está contando essa história, não é invenção minha. Jesus. O pecador não conseguia nem levantar a cabeça. Ao contrário, ele chorava e batia no peito. Batia no peito e dizia, ó Deus, ó Deus, ó Deus, tem compaixão de mim. Eu sou um pecador miserável. Tem piedade, olha para mim. Porque eu sei quem eu sou, me ajuda, eu quero me ajudar a encontrar um caminho melhor, olha para mim. Aí Jesus pergunta, àqueles que o estavam ouvindo, uma assembleia de religiosos, qual dos dois homens vocês acham que voltou para casa, perdoado, justificado, ouvido, atendido, acolhido diante de Deus? O fariseu ou o publicano? O santarado ou o pecador confesso, declarado, sincero, buscando misericórdia? Qual dos dois vocês acham que foi acolhido? E o silêncio é profundo numa hora dessa. E a seriedade deve ser interpretada por nós de maneira total. Porque quando orardes, Jesus diz, não sereis como. Significa dizer que a minha oração me torna alguma coisa. O meu modo de orar. Quando eu vejo esse garoto que eu vi menino, quando eu ia lá na Lagoinha, o André, que é um garoto comparado com a minha idade, ele era um menino. E quando eu ia lá, ele era um garotinho. Eu fui depois de um tempo quando ele já era adolescente, ou por aí. Eu fui depois de um tempo quando ele já era até pastor, mas nem apareceu para me ouvir, porque eu fui lá à revelia do desejo dele, em Belo Horizonte. Mas quando eu vejo o cara falar aquelas coisas sobre os seres humanos, chegar e dizer, olha, o Senhor Deus disse lá no Velho Testamento que é para jogar pedra. Hoje em dia é proibido, mas depende de você. Veja o que você vai decidir fazer com o que Deus mandou fazer. Hoje em dia a Constituição proíbe, mas você que sabe. O que você acha que uma evocação dessa produz no caráter de alguém? O que já produziu e o que piora nesse ser humano? Ou de todos os outros que você vê fazendo orações por riqueza, por dinheiro. Senhor, concede-me mamon. Senhor, derrama a graça de mamon sobre mim. Senhor, enche-me de mamon, que as minhas despensas transbordem de mamon, de dinheiro, de poder, de riqueza. O que você acha que isso gera em você? Que você passa incólume por isso? Não, você se torna isso. A oração torna a gente aquilo pelo que a gente ora e torna a gente a cara daquele para quem a gente ora. A quem a gente ora. É isso que os salmos dizem. Quando tem vários salmos que dizem exatamente a mesma coisa, é até algo repetido, recorrente nos salmos a expressão.
que aqueles que adoram os ídolos se tornam semelhantes a eles, perdem a cognitividade, perdem a sensibilidade, porque tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo boca não falam a sabedoria, tendo coração não entendem. Isso tudo decorre de uma espiritualidade falsa, pedrada, cheia de oração, mas cuja oração é um empedramento, é uma marmorização existencial do ser, é um endurecimento daquilo que é uma essência naturalmente maleável, que é o meu espírito, minha alma, meu ser quebrantável, em estado de maleabilidade, de flexibilidade na presença de Deus, no amoldamento singelo, a vontade discernida de Deus para a minha vida, para a sua vida. A oração faz a gente se tornar alguma coisa. Faz sempre. E quando orardes, não sereis como, porque senão vocês vão se tornar exatamente como eles. A oração mentirosa faz o mentiroso. A oração hipócrita faz o performático. Faz o teatral. E frisa o indivíduo na teatralidade. A oração tem esse poder de provocar ou a pecaminosidade mais asquerosa, que é essa da presunção ensoberbecida, do supremacismo religioso, tanto quanto tem o poder de provocar o santo, que é quebrantado, que é humilde de coração, que pranteia, que é misericordioso, que é verdadeiro, justo, que deseja o melhor para todo mundo, que constrói pontes e não abismos, que é pacificador, que é limpo na sua interpretação de olhar de vida, e que é um ser humus, é um chão fértil para toda boa semente da graça de Deus. Por isso a oração do Macários faz com que ele resplandeça a imagem e a semelhança de Deus cada vez mais, porque você vai ficando a cara daquele a quem você adora, a cara daquele a quem você se dirige, a cara daquele com quem você fala dentro de você. Dentro de você. Eu, quando falo com Deus, eu estou evocando Deus em mim, eu não estou invocando Deus para mim, eu invoco Deus sobre a vida daqueles que não o conheceram ainda, e eu evoco Deus na vida daqueles em quem Deus habita com consciência. De modo que a minha fala com Deus é uma evocação de Deus que me habita, não é uma invocação do Deus que não me habita. E tanto mais quanto eu oro com essa consciência, mais eu vou me tornando semelhante àquele com quem eu falo. E pode ser que você, de fato entendendo o Evangelho, sabendo quem Jesus é, como Ele é, praticando Jesus na sua vida, você vai ficando a cara dele. Agora, se você é só um religioso, que aprende a orar, que aprende a performar, que aprende as expressões de vocalização impressionantes, ou as gritarias assustadoras, ou as histerias e os tremeliques amalucados, a oração tem o poder de gerar a introjeção dessa doença em você. E não tem doença mais profunda do que aquela que é introjetada pela oração perversificada no entendimento da gente. Não é possível que você não esteja entendendo coisa tão óbvia quanto esta que eu estou falando para quem quer ouvir. Portanto, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, na igreja, na congregação, gostam de ir lá na frente, de pegar o microfone, de gritarem, de darem ordens de autoridade em nome de Jesus, que eu te falei e eu declaro. Aí você que é um tolo, um bobo,
fica ali impressionado com esse show de nada, de coisa nenhuma. Enquanto os demônios gargalham, os anjos se escondem e Deus está longe. E você, amalucadamente introjetante de uma loucura maior, de uma insanidade maior, para sua alma já toda perdida, confusa e translocada. Quando orardes, não orem para se tornar como. Não orem para isso. Porque a oração fará de vocês aquilo que vocês pedirem, vai se cumprir em vocês. O teu desejo contra o outro se realiza em ti, contra ti. O teu ódio, a tua antipatia intercessória pelo outro, como diz Isaías no capítulo 58, quando orais e jejuais pelos vossos próprios interesses, é o que adoece e arruína sua alma para sempre. Faz de você esse ente marmorizado, imutável e insensível, empedernido, impermeável, impenetrável, horroroso, que nem Deus pode ajudar. Pense bem no que eu estou lhe falando. Quando orardes, cuidado, porque a oração pode fazer você se tornar uma coisa horrível. E pode colocar você no caminho de uma teatralidade da qual você não vai mais saber sair. A oração tem o poder de transformar a pessoa em persona. Guarde bem isso. A oração que não é essa segundo Jesus, segundo o espírito do quebrantamento, da sinceridade, da pureza de coração, daqueles que choram com verdade e que alimentam o coração com pureza, com misericórdia, com graça, com paz, com desejo do bem. Se não for assim, toda espiritualidade é para fabricar uma pequena divindade arrogante dentro do seu coração que vai se tornar asqueroso, vomitável diante de Deus. Você vai se tornar um enjoo para o divino. Vai se tornar uma insuportabilidade celestial. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, para com isso, porque você está intragável. Você se torna isso pela oração. Não sereis como os hipócritas, porque senão hipócritas sereis pela oração. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque a oração dos hipócritas faz você se tornar um hipócrita pior do que os hipócritas que você originalmente imitava. Cuidado em relação a quem, a que você se espelha, a quem, a que você segue, porque as implicações são sérias. Eu vou terminar o texto só para continuar amanhã. E diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam. É difícil terminar, porque cada palavra diz um monte de coisa. Porque a oração pode fazer também você desenvolver um gosto perverso pela espiritualidade mentirosa e satânica. Eles gostam. Chega a um ponto que o cara gosta. Eu sei que vem gente que me ouve aqui, não aguenta ficar 1 minuto, 2, vai embora. Porque na hora que ele chega, ele está levando paulada. Cada frase que eu digo tem sentido. Eu não fico aqui repetindo obviedades. Cada frase é uma paulada, uma paulada, uma paulada. Então, tanto faz se ele fica 1 hora e meia, 1 minuto ou 2, ele vai ouvir uma paulada de verdade. Aí o cara não gosta. Ele gosta é da hipocrisia, da mentira, da teatralidade, do oba-oba, de tudo isso que está à nossa volta em quase todos os lugares e em quase todo o mundo. É só isso. É por isso que pela oração o mundo piora, piora e piora. Quanto mais se reza, quanto mais se ora, mais se vai ficando parecido com o diabo, porque as pessoas gostam de orar a perversão. Gostam da intercessão supremacista.
gostam de orar em pé. Na igreja, no ajuntamento, na congregação, nos cantos das praças, nas reuniões públicas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E hoje eu vou parar por aqui. Porque eu já falei 1h10. O bastante para você ter pelo menos entendido as primeiras linhas dessa expressão de Jesus, e a gente não saiu do verso 5 do capítulo 6. E amanhã eu ainda vou continuar no capítulo 5 para poder, no versículo 5, para poder entrar no verso 6, que diz: tu, porém, quando orardes. Aí é o que a oração pode fazer de sublime, de lindo, de maravilhoso, de divino, de santo, de celestial, dentro de mim e da minha própria vida. Você me entendeu, não é? Está me entendendo? Jesus, eu tenho me esforçado para falar com as palavras mais simples, mais diretas, mais claras, mais óbvias, mais quase toscas. O que tu disseste com clareza inquestionável. E só não entende quem não gosta de compreender. Ou quem não para ouvir. Eu peço que essa tua palavra seja revolução salvadora na mente, no coração, no entendimento, na vida, no ser, nos pensamentos, nos sentimentos, no caráter, nas posturas, nas atitudes, no comportamento de cada pessoa que está me ouvindo aqui. Que essa palavra seja regeneradora, seja um regênesis espiritual no coração de cada qual que queira acolhê-la e que abra o coração para ter prazer em ti. É o que eu te imploro, que tu próprio realizes enquanto cada um faz o que pode fazer e decide o que pode decidir em seu próprio favor. Em nome de Jesus. Amém, amém.